Oi, gente, tudo bem? Falar aqui um recado rapidinho. Vou entrar na onda das trends da Virgínia, esposa do Zé Felipe, que essa semana, parece, pelo menos eu soube agora, resolveu fazer rezar o Rosário da Madrugada com Frei Gilson. E começou a falar das tribulações, das lutas espirituais, das batalhas que ela começou a enfrentar desde quando ela se decidiu em rezar, em ter uma vida mais reta, em acordar mais cedo. E eu, Renata, esposa, mãe, psicóloga cristã católica, desde o ano passado tenho enfrentado muitas tribulações. Hoje mesmo foi eu tive uma. O que acontece? Desde o ano passado, tiveram vários, de pequenos a grandes acontecimentos. De coisas pequenas, de batalhas pequenas, até enfrentar a morte do assassinato do meu irmão. Tudo tem acontecido. Desde quando eu decidi ir lá na clínica a não só atender, mas a falar o que tem acontecido. Muitas pessoas chegam lá na clínica, muitas pessoas chegam até mim por eu ser cristã ou por eu ser católica, sabendo que o espaço da terapia, é de psicologia, é uma ciência, e a gente lida com a parte emocional, com o psicológico, com o cognitivo. Porém, uma coisa que eu sempre falei, nós somos corpo, mente e espírito. Os três, nosso tripé tem que ser alimentado, tem que ser visto, tem que ser estudado para conseguir viver, para que a gente possa viver em equilíbrio. E quando a gente decide sobre isso, sobre cuidar de tudo, o que começa a acontecer? E um dos alimentos que não pode faltar é a parte espiritual, que a gente sempre deixa para última hora, para depois, sempre. A maioria das pessoas. Então, olhando para essa parte espiritual, muitas pessoas chegam para mim, lá na clínica, e dizem assim: Renata, eu te busquei porque eu conheci uma pessoa que já foi sua paciente, foi seu cliente, ou então porque eu soube que você vivia mesmo o cristianismo. Eu quero cuidar da minha parte mental, cognitiva, mas eu quero que seja uma pessoa que tenha também um olhar espiritual. E nisso, né, eu dizer, tudo bem, estamos aqui, né, vamos trabalhar esse lado, vamos olhar também, porque não tem como dividir a gente, o ser humano, pronto, agora eu vou cuidar só do corpo, só da mente, só do espírito. A gente tem, é um conjunto, por isso que o atendimento, quando existe uma equipe multidisciplinar, a coisa anda muito melhor, né, o processo é mais tranquilo, o cuidado é maior, o olhar é mais completo para o ser humano como um todo. E é o que começou a acontecer, batalha mesmo. Então, do ano passado para cá, nos 10 anos de clínica, nunca chegou tanta gente. Porém, nunca eu vivi tantas tribulações, principalmente do final do ano para cá. Como eu disse, de questão de saúde, simples, a questão até de morte. E aí, o ano passou agora, né? Teve final de ano, teve a questão do meu luto, teve doença dos meus filhos, teve férias, teve doença de babá. Eu, Renata, que eu não tenho noção quando foi na vida que eu tinha tido, eu tive esse ano, 2025, 2 vezes conjuntivite. Tudo acontece. Quando foi? Essa semana eu disse, gente, pronto, depois do feriado, que aqui no Ceará foi feriado ontem, eu vou voltar com tudo. E a gente, antes de ontem, né? E a gente vai voltar aos atendimentos e vai dar tudo certo. E hoje acordei cedo. A babá chegou cedo. Eu cheguei na clínica cedo. A paciente estava lá, tudo pronto para começar um ano novo, né? Passou o final de ano, o luto, né, começou a ficar mais, digamos assim, bem estabelecido, né, sabendo lidar melhor com isso, até porque faz parte do meu trabalho, os meninos saudáveis, as aulas começaram, tudo encaminhado. A minha mãe adoeceu, a minha mãe se internou uma semana, eu fiquei tudo bem. De repente, cheguei lá na clínica, a paciente já estava lá. Fora o engarrafamento muito grande da minha casa até a clínica, quando eu cheguei, que eu fui fechar a porta, o carro não fechou. Não só não travava, como estava alarmando na frente da clínica. Eu não conseguia atender. A paciente ficou lá, liguei para a loja, desliguei o carro, tirei o carro do lugar. Gente, eu fiz de tudo o que poderia ser feito. O carro não parou de alarmar e não trancou. E tinha muita coisa dentro do carro, até coisas do trabalho do meu esposo. Então, eu perdi o primeiro atendimento e eu perdi o segundo atendimento. E no começo dessa semana, eu rezando, né, eu sempre peço muito a Deus um discernimento, a sabedoria, o dom da sabedoria para saber administrar minha vida, elaborar bem meus trabalhos, exercer bem os meus papéis. Pedi muito a Deus a sabedoria. E uma das coisas que eu falei assim, Senhor, se por algum acaso eu não tiver de clínica, não tiver na clínica, atendendo as pessoas que vêm até a mim porque precisam me dar sinais.
Então foi o que aconteceu hoje, cheguei super cedo, tudo certo. O carro não pegou. Então eu perdi o primeiro, eu perdi o segundo atendimento. E eu sou autônoma. Então se eu não trabalho, eu não recebo. Se eu não recebo, eu não tenho como pagar aluguel, não tenho como sustentar as minhas coisas. E a questão financeira, ela é importante. A gente está vivendo um momento muito difícil no nosso país. E a gente sabe o quanto que essa parte financeira também mexe com a gente. E eu sou humana. Eu tenho minhas necessidades, a minha família tem as necessidades. Então, por que tudo isso? Se eu deixasse somente a minha humanidade gritar, já que eu pedi a Deus sabedoria, o que é que eu ia dizer? Pronto, vou largar. Vou largar, realmente não dá mais para atender desse jeito, eu não estou conseguindo atender os meus pacientes como eu gostaria, eu não estou conseguindo dar mais atenção como eu gostaria, porque toda a vida o meu trabalho fica em terceiro lugar. Eu não posso mentir aqui. Os meus pacientes sabem, até porque eu tenho que viver de acordo com aquilo que eu falo, né? De viver de acordo com aquilo que eu acredito. Então, a minha família vem em primeiro lugar, né? A saúde, a vida, a igreja, tudo vem em primeiro lugar. Meu trabalho não está em último. Mas se tiver que decidir entre a minha família e o meu trabalho está em primeiro lugar. Entre as pessoas que eu amo e a mim, eles vão estar em primeiro lugar. Então eu poderia ter desistido hoje, mas eu não desisti. Eu só atendi 3 pessoas, no lugar de atender o dia inteiro, mas foram 3 atendimentos incríveis, onde elas disseram, Renata, por favor, eu prefiro ter um atendimento por mês e saber que você está aqui, e saber que nesse espaço terapêutico eu consigo falar, eu consigo ser eu consigo ter evolução, do que não ter, do que buscar outra pessoa. E a voz do povo é a voz de Deus, né? A voz do povo não da manada, mas a voz daquelas pessoas que lhe procuram, que lhe amam, que precisam de você, onde a gente realmente pode ser servo, onde a gente pode servir, não onde a gente esteja em primeiro lugar ou só ganhando dinheiro, onde a gente está vendo utilidade naquilo que a gente é, naquilo que a gente estudou. Então, tribulação, para quem se decide por Deus, se decide cuidar verdadeiramente do corpo, da mente e do espírito, sempre vai acontecer. Então, espero que a Virgínia e todo mundo que está fazendo rosário ou que se decide por Deus, não desista. Batalhe. Deus está com você, comigo. Deus está com a gente, Deus está olhando tudo. Então, às vezes parece que tudo está dando errado, mas, como diz na Bíblia, onde estou fraco, aí é que sou forte. Quando eu desapareço, Deus aparece. E aí eu não estou falando de religião, não estou falando de doutrina, eu estou falando de ter fé, de cuidar da mesma forma que eu cuido do meu corpo e da minha mente, eu cuidar do meu espírito. Porque a gente acreditando ou não, você tendo fé ou não, o mundo espiritual existe. O bem existe, mas o mal também existe. Existem pessoas boas, mas existem pessoas más. E fora as pessoas, não é contra homens, somente homens de carne e sangue que a gente luta. A gente luta também contra as potestades, contra coisas e situações que a gente não sabe lidar. Então, a gente entrega a nossa vida a Deus e agradece. Então, assim, agradece, confia, porque fé, confiança, é esperança, é saber que independente do que esteja acontecendo, tudo passa, tudo passa. Então, assim, para quem fica, para quem chega e para quem já foi, o meu muito obrigada. Enquanto eu tiver uma mente boa, enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver Deus, enquanto eu tiver fé, aqui eu estarei para olhar por você, para olhar para os meus pacientes, para acolher, para conversar, para escutar e principalmente para amar e para servir. Um beijo bem grande e até mais. Lembre, cuide e alimente o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. Até mais. Tchau, tchau.